Graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, a você que nos ouve. Estamos dando início a mais um episódio do número 6 do nosso podcast da nossa mocidade na primeira igreja presbiteriana em Itabuna. Eu me chamo Esdras Ribeiro e para o nosso novo episódio nós recebemos mais uma vez nosso irmão Igor Ribeiro. Graça e paz, meus irmãos. Simbora. Dando então seguimento aos nossos estudos, hoje estudaremos com Igor, ainda no capítulo 1 de Marcos, textos versículos 35 ao 39. Faremos a leitura neste momento. Jesus prega na sinagoga. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi para a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Então, gente, vamos seguir aqui. É sempre interessante, quando a gente está fazendo esse estudo, como a gente tem seguido, a gente tem em mente o contexto no qual o texto está colocado aqui, dos anteriores. Tenha sempre em mente o primeiro episódio aí, se você não viu, vai no link, procura, você vai ver o primeiro episódio de propósitos características. É sempre muito importante ter isso em mente. Bem, dito isso, Cristo acabou de inaugurar seu ministério no capítulo 1, e ele está agora na primeira parte do ministério dele, que se dirige ao público galileu. Então agora ele está efetuando a pregação do evangelho ante a esse público naquela região. Nós já vimos em alguma outra, uma das mensagens anteriores, que essa palavra pregação ela tem uma conotação muito séria, como a gente vai falar. Então ele está saindo pela região. Então existe uma descrição aqui nesse capítulo do ministério inicial de Cristo. E nos capítulos anteriores está precisamente colocado sobre a cura dos enfermos, a palavra enfermo no texto anterior é o kakos no grego, se não me engano, que essa palavra tem uma notação de pessoas que estão bem doentes. E os endemoniados, pessoas realmente possuídas por demônios, É interessante demarcar que o livro de Marcos, ele volta e meia, ele vai bater nessa tecla, E existem descrições de possessões demoníacas muito fortes, assim, no período que Cristo faz o seu ministério. Alguns comentaristas se referem a isso como natural, uma vez que a religião, o Império Romano ali estava com diversas crenças pagãs, e a gente sabe que os deuses dessas nações nada mais são do que demônios, como é apresentado em alguns textos, Esses deuses a quem as nações se dirigem. Então, Esdras, a gente está aqui dentro desse contexto. Cristo acabou de efetuar milagres, e se você olhar, o texto começa dizendo que Cristo começou ao cair do sol. Esse nosso texto aqui coloca que depois que ele ficou fazendo isso, que é ficar curando pessoas de toda sorte de enfermidades, de todo tipo de doença, de expelir demônios, ele ficou fazendo essa atividade aí, olha só, no começo do versículo 35, alta madrugada. Então foi uma coisa que teve longa duração. Cristo ficou bastante tempo fazendo esse ministério. A gente pode olhar os textos paralelos e sempre é interessante pontuar que existe uma pregação associada, certo? Não existia só a cura especificamente, só em alguns casos pontuais, mas havia uma mensagem que era transmitida logo em sequência, não era cura por cura, certo? Então, o que acontece? A gente está aqui agora, nesse versículo, Cristo passou muito tempo fazendo isso, e logo é dito no texto que ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava, e essa é uma atitude recorrente de Cristo em seu ministério. Isso é tanto uma demonstração, certo, da importância da oração, que Cristo é o Filho de Deus, detentor de todo o poder, toda a glória e toda a majestade, e ele se disciplinava diligentemente para se retirar solitariamente e orar. Então existe uma importância da solitude aqui, certo? Numa sociedade que vive tão rodeada da socialização por tantas mídias digitais e tudo mais, tem sido raro as pessoas terem 30 minutos a sós com Deus, Se você ler livros como, por exemplo, o livro do Tony Reinke, chamado 12 Formas que o Smartphone está mudando você, lá ele faz um estudo sobre o tempo que as pessoas passam no dia nas atividades e o tempo que as pessoas passam orando. E você vê ali que existe um gasto muito discrepante, certo?
as pessoas passam muito mais tempo nessas outras coisas e tudo mais. Então, é alarmante, de fato, a ausência dessa solitude nos dias de hoje. É raro as pessoas se colocarem nesses locais solitários. Então, fica aqui um exemplo, né, da parte de Cristo. Ele se retirava no deserto e ali ele orava. O texto põe isso. Ele, enquanto filho de Deus, ele está demonstrando a importância também da oração nesse momento e também para que ele mantivesse muito claro o seu ministério em vista. E aí é dito no texto abaixo, a depender da versão, a versão que eu estou usando aqui para esse texto, só por familiaridade dos irmãos que nos escutam, é a Ara. E eles colocam aí, procuravam diligentemente Simão e os que com ele estavam, ou seja, as pessoas passaram a procurar, né? Ele estava no meio da multidão ali, efetuando milagres, estava expulsando demônios, e ele se retira. E Simão e os que estavam com ele, eles procuram incessantemente, né, de modo bem minucioso, Cristo. E é colocado mais uma informação. Quando eles encontram, eles falam para Cristo, né? Todos te buscam. A resposta de Cristo fala, não, vou voltar lá porque eu tenho que curar mais gente. Não, observe a resposta de Cristo. Cristo, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali também, pois para isso que eu vim. Então, Cristo está pontuando ali que ele tinha executado a parte dele ali. Logicamente que não é simplesmente abandonar os seus, né? Ele simplesmente já tinha executado a parte dele ali e ele mostra o foco do seu ministério, né? Vamos aos outros lugares, às povoações vizinhas, ou seja, ele vai continuar andando pela região da Galileia, na qual ele está pregando. E qual é o fim dessa caminhada, né? Desse projeto que ele está se dispondo a fazer? Aí está na segunda parte, a fim de que eu pregue também ali, pois é para isso que eu vim, ou seja, ele está falando claro, mais uma vez aí a palavra pregue é a mesma palavra da radical que nós usamos lá na passagem onde ele começa o seu ministério, né? É aquela mensagem, como eu já citei no início do episódio, que era uma mensagem que ela tem um caráter sério, vindo de uma autoridade. Nós vimos também que essa pregação é arrependam-se, né? E creem que o Filho de Deus foi enviado. A gente viu que agora a pregação do Evangelho por Cristo era colocada desse modo. Como nós vimos, né? Que o Evangelho é essencialmente cristocêntrico. E ele fala, pois para isso que eu vim. E o resultado dessa ação está também colocado aí no último versículo, né? Então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas dele e expelindo os demônios. Então, Marcos, ele enfoca esse aspecto missionário muito fortemente nesse primeiro capítulo aqui, né? Ele está colocando sobre como Cristo está fazendo milagres e curas. Ele introduz isso aqui, mostrando que foi uma alta duração e Cristo se retira para orar. E logo depois que Cristo se retira para orar, ele fala claramente que seu ministério era que ele pregasse, né? Que o ministério dele era pregar o evangelho. Para isso que ele veio. Então esse texto aí, se a gente coloca dentro da perícope, que no próximo texto, quem for dar o estudo vai explicar um pouco melhor para vocês aí. E aí vocês vão ter que... Esses dois textos eles estão dentro de uma mesma perícope que fala sobre o foco do ministério de Cristo, né? De modos diferentes, como vocês vão ver quando for exposto aí. Mas então, Cristo, ele, como eu coloquei no último versículo, esse ato de expelir demônios é uma coisa que é interessante você observar como acontece sempre dentro desse livro de Atos, porque ele demonstra uma autoridade que só poderia vir da parte de Deus. E os demônios, eles sempre soldam expressões que deixam entender que eles entendem Cristo enquanto Deus, porque os demônios eles sempre perguntam se Cristo veio perder eles antes do tempo, então eles sabem que aquele tem um poder para de fato os condenar. Então Cristo executa o seu ministério, que é pregar o evangelho, né? Pregar que ele é o enviado de Deus que veio ao mundo para salvar pecadores, né? Que ele chama ao arrependimento. Então a gente tem aqui um relato que é um pouco mais breve, mas que ilustra, mais uma vez, a centralidade do ministério de Cristo. Então, esse é o foco dessa passagem, né? Jesus está mostrando qual é o foco da sua missão aqui na Terra. É importante, sim, para ele, mas ele fala que ele veio pregar o evangelho e expelir os demônios, né? Ele está executando uma batalha contra as potestades. Então, meus irmãos, que o Senhor esteja sempre conosco, nos iluminando no entendimento de sua Escritura, né? Que espero que tenha sido proveitoso para vocês e até a próxima. Isso. Nós mais uma vez agradecemos, Igor, a sua
participação conosco, nos conduzindo no estudo. Que Deus o abençoe. E agradecemos também a você que ouviu até aqui a exposição da Palavra de Deus. Que o Senhor continue abençoando. Aguardamos o próximo episódio. Faremos uma oração para finalizar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por teu Filho Jesus. Obrigado pela palavra que revela o teu Filho. E obrigado, Senhor, pois Cristo veio e esteve entre nós pregando a tua mensagem de arrependimento. Que possamos, então, Deus, ter consciência do peso dessa mensagem e que devemos, então, seguir o teu Filho, Pai. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse estudo e por este mais um episódio, Pai. Que o Senhor esteja nos guiando na revelação da tua palavra e no entendimento dela. Em nome de Cristo, para a tua glória. Amém. Terminamos aqui, então, irmãos, mais um episódio. E para o próximo episódio, já o convido a ler o capítulo 1 de Marcos ainda, os versos 40 ao 45, episódio número 7. Até mais. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. E vejo o caminho que destruí. Tanta coisa, tudo se foi, e o meu orgulho que se espalhou. Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Criei em mim uma mentira que se despedaçou, e então caí. Aqui, quebrado e sem descansar. Será que ainda existe esperança? Será que o teu amor está aqui? Passei a vida tentando ser alguém maior que eu. Criei em mim uma mentira que se despedaçou, e então caí. Eu posso ouvir dizendo para eu me acalmar, que nada está perdido, que tudo novo se fará, que na verdade é você ou alguém maior que revelou toda a mentira e me despedaçou. Então sou teu, tua luz vai me encontrar, tua graça me mudar, e a esperança vai renascer. Vai renascer, então voltar. Tua luz vai me encontrar,
Sem